A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja aí com vocês. E que o Espírito Santo venha, nos trazer a essência dessa mensagem hoje para os nossos corações. E que possamos viver e colocar em prática. Que o melhor da palavra é viver e colocar em prática. Porque tem gente que tem os ouvidos cauterizados. Não adianta ouvir e não coloca em prática, né? Então vamos colocar em prática hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia. O texto de hoje está em Mateus 15, que diz assim, Mateus 15, versículo 2. Por que transgredes os teus discípulos as tradições dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem? Jesus respondendo, por que transgride vós também os mandamentos de Deus, pelas vossas tradições? Aqui, o que está acontecendo? Gente, vocês têm uma ideia do nível de entrega que aqueles discípulos de Jesus teve? Eles entregaram tudo para seguir Jesus. Eles verdadeiramente, eles mergulharam e viveram o Evangelho. E Jesus sabia disso, Jesus estava com eles, Jesus os escolheu, né? Não foi por acaso, Jesus os escolheu. E os fariseus, eles eram um povo que vivia nos ritos, rito da igreja, rito do templo, né? Eles tinham todo um ritual, para eles tinham que fazer assim, porque senão eles não eram santos o suficiente, Deus não via eles e tal. Não era nem só a questão da lei, tá? A gente prega muito, fala muito sobre a lei, mas não era nem só a questão da lei. Eles tinham toda uma liturgia, que a gente pode se dizer assim, né? Todo um uso e costume, a gente pode se dizer assim. E eles precisavam, né? Tinha que fazer tudo certinho, porque senão estavam errados, estavam pecando. Estavam pecando. E Jesus confronta eles. Fala assim, mas vocês quebram a lei. Gente, entenda. Jesus não veio abolir a lei, tá? O decano tá valendo. Tá? Jesus não aboliu. Então, ele cumpriu. Que eu e você não cumpre, não consegue cumprir tudo. Mas Jesus cumpriu. Mas abolir não. Jesus confronta eles. Mas vocês quebram a lei. Vocês desobedecem a lei. Por que Jesus confronta eles? Porque eles tinham umas atitudes lá, eles faziam assim. A palavra do Senhor manda, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Lei. E eles, honrar é cuidar, né? Você cuidar durante a vida, respeitar e cuidar na velhice. Esse hoje em dia é terrível, né? Os filhos cuidar dos pais. E sabe o que eles faziam na época? Eles pegavam, Jesus fala no texto, mais um pouco abaixo, pode ler lá. Eles pegavam e o seu dinheiro, as suas rendas, e ofertavam no tabernáculo, ofertavam no templo, tabernáculo não, no templo, né? E para se esquivar de cuidar de pai e mãe. Que daí eles, para a lei deles, dos fariseus, eles não precisavam daí cuidar de pai e mãe, porque eles tinham ofertado já tudo. Então eles se eximiam do compromisso de cuidar de pai e mãe. E aí Jesus foi bem na veia, né? Jesus é lindo, né? Ah, Jesus é lindo. E Jesus já foi direto, foi incisivo. O que Jesus falou? Vocês vêm reclamar dos meus discípulos disso? Isso aqui não deixa eles impuros. Isso aqui não mata a alma deles. Isso aqui não é pecado. O que isso aqui pode ser, que a gente sabe que hoje em dia é quando você não cuida do corpo, né? A gente acaba sofrendo algumas coisas e às vezes acaba enfraquecendo na busca por Cristo. Mas dizer que é pecado, né? É delicado. Por quê? Porque Jesus nos fala aqui que o verdadeiro pecado, ele emerge do coração. Então, o verdadeiro pecado, ele não entra, ele sai. Ele é gerado no coração e ele sai, né? Então, Jesus chama a atenção deles porque eles querem que as pessoas cumpram o rito, mas o coração deles estão sujo, estão podre.
E aí que vem uma grande questão, né? Hoje em dia, a gente pode pegar esse texto hoje e trazer para nós hoje, né? Hoje em dia, a gente faz os ritos? Fazemos os ritos. A gente vamos à igreja, a gente serve a igreja, né? Serve o templo, a gente vai lá, serve a casa ministerial, né? Servimos, tal, e o nosso coração tá onde? Muitas vezes a quilômetros de distância. Às vezes estamos lá na recepção da igreja, recebendo a igreja, falando mal da vida dos outros. Será que Deus está recebendo? Será que está tudo certo? Será que isso não é pecado? Será que está valendo a pena? Esse é delicado, né? Então, se for para você achar que por você estar fazendo os ritos, por você estar ali trabalhando, né? Porque tem gente que trabalha para Deus, mas está longe de Deus. Se você acha que você está fazendo isso e está agradando o coração de Deus, passa por um filtro, tá? Passa por um filtro. Dá uma filtrada. Se o que você está fazendo é para mostrar para o homem ou é para Deus. Eu já vi muita gente falar, não, tem que fazer com excelência as coisas para Deus. Mas de verdade não queria agradar a Deus. Queria agradar o pastor. Entendeu? Não que não deve, mas aonde está o seu coração? Gente, tem gente que faz as coisas tudo no automático. Faz as coisas no automático. Tem gente que trabalha e entrega na igreja local e não tem tempo para buscar o Senhor na intimidade, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para refletir no que está acontecendo na vida dela. Ela não para refletir. Ela acha que as coisas do Senhor é igual lá no ocultismo. No ocultismo é assim, você vai lá, entrega, faz um trabalho, tal, você não precisa ficar orando pro demônio, não. Você não precisa ficar buscando pro demônio, não. Você vai lá, levanta uns altares lá, faz uns sacrifícios lá, paga, né? Deixa teu sangue lá, que o dinheiro é o teu sangue, deixa lá. E aí? E aí lá eles vão fazer as mandingas deles lá, vai passar aí um alivinho aí pra você, pra te puxar, pra te enfiar mais pra dentro. O ocultismo é assim. Mas as coisas do Senhor não é assim, não. As coisas do Senhor não é assim, não. Ele não quer que você esteja lá só como escravo, como servo, trabalha, e está longe dele. Trabalha, e o coração tá sujo. O coração tá podre. Só sabe falar fofoca, só sabe falar da vida dos outros. Só sabe reclamar. Não é assim que funcionam as coisas do reino. Como você tem servido a casa? Como você tem feito? Na tua família, quem é você? Você é aquele que mostra para os vizinhos, todo mundo, eu sou perfeito, eu uso uma roupinha decente, eu todo domingo vou para a igreja, eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Mas na verdade tem um coração podre, tá com o coração contaminado. Deus não está olhando as tuas vestes. Deus não está olhando o que você mostra para os outros. Deus olha o que está dentro do teu coração. E o pior, Jesus fala nessa passagem aqui, você continua lendo. Jesus fala que tem cego guiando cego. Tem pessoas que acham que esse uso e costume vai levar ele para o céu. Gente, não vai. E tem gente que vai junto nessa. E tem gente que acredita nessa. Eu, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi totalmente a misericórdia dele, quando eu me converti, a primeira coisa que o Senhor me puxou foi: estude a palavra. Estude, busque a palavra. Eu tinha ranço de falar as coisas de Deus e falar, foi meu pastor que disse. Eu já tinha ranço de pastor quando eu me converti. Eu não gostava muito, porque era muito... foi o pastor que disse. O que foi o pastor que disse, meu irmão? Vai ler a palavra. Para de ser papagaio de pastor. Vai ler a palavra. Foi a palavra que disse. Vive a palavra. Quando você for falar com um vizinho, quando você for falar com um parente, a palavra.
Se você não estuda, se você não lê a palavra, se você não medita na palavra, você não pode falar que é a palavra. Você tem que ficar repetindo o que o outro falou. Foi o pastor. O pastor falou do entendimento dele. Tudo bem, ele tem um entendimento, ele leu ali, mas você não pode ficar só nisso. Tem muita heresia, tem muito lobo dentro da igreja. Desperta. Tem que ser despertado o povo de Deus. Não sai comendo qualquer coisa aí, não, e depois ainda sai dando pros outros ainda. Então você precisa conhecer o teu Deus. Você precisa estar alinhado com o teu Deus. Entregar o teu coração de verdade ao Senhor, sabe? Não é só as obras da tua mão. Ele manda a gente fazer as obras. Entendeu? Ele te deu dons. Gente, Deus deu dons pra gente. E o mais lindo dos dons é que eles nem servem pra gente. E ainda é uma arma perigosa. O dom é uma arma perigosa. Quando eu estudei teologia, uma professora linda, maravilhosa, ela falava assim, ela pregava muito bem, sabe? Ela é evangelista, sabe? De verdade, ungida. E aí ela falava assim, quando eu termino de pregar, eu não gosto nem de estar conversando, eu não gosto de... Por quê? Qual era o temor dela? As pessoas começavam a elogiar ela. Nossa, você prega bem, nossa, que linda mensagem. Falou comigo. Ela falava que ela tinha medo daquilo trazer algum sentimento de soberba ou algum sentimento de orgulho ou algo que o coração dela pudesse achar que era ela que falava aquilo, que fazia aquilo. Porque aquilo não era dela, aquilo era do reino. Era para a honra e glória do Senhor, era para a exaltação do Senhor e não do nome dela. Então, quando ela terminava, ela falava que ela preferia se sair, entendeu? Para não ficar ouvindo. Ela não gostava, ela falou para mim uma vez, ela não gostava desses elogios. E eu achei isso muito lindo, Falei, meu Deus! E eu tive que admirar ela. Falei, meu Deus, que lindo! É lindo isso, né? Lindo. E a gente tem que ser assim. A gente é pro outro, entendeu? A gente faz pro outro, a gente faz pro reino. Não é pra gente ser visto, não é. Quando você faz alguma coisa, você tem que fazer para mostrar Deus na tua vida. É Deus na tua vida. Não mostrar que você tem mais de Deus, não. É para mostrar que Deus é na tua vida e Deus pode ser na vida do outro. Porque se não for essa mensagem que você passa através da tua obra, da obra que você faz, ela perde o sentido. Porque é para honra e exaltação do nome do Senhor. Não é pro teu, não é falar que a Luzia faz coisa com excelência. Não, é pela graça do Senhor, a gente busca fazer coisas por excelência para que o outro possa ver na gente Deus. Entendeu? Para que o outro veja na gente Deus, não veja na gente a gente. Entende? E quando a gente vai pegando esse insight, sabe? A gente vai entendendo isso, a gente fica igual essa professora falou comigo. A gente fica com temor dos elogios. A gente fica com temor. Por quê? Porque Deus nos deu os dons. É fato. Você usando ou não, você exercendo ou não, você tem. Deus foi liberado os dons, foi liberado talentos e ministérios. Entendeu? Foi liberado. Aí tá. Aí você executa. Porque é maravilhoso executar os dons, é viver os dons, o ministério. É maravilhoso porque a gente vê o mover de Deus. Mas a gente que quer mesmo buscar o Senhor, há um preço a pagar quando a gente usa os dons e o nosso próprio ministério. A gente paga um preço. Todo mundo que quer de verdade viver a palavra do Senhor nessas questões, há um preço. Deus pede algo deles, tá? É claro que tem gente que flui nos dons aí, mas o Espírito Santo já está a quilômetros, tá? Porque Deus também não tira o dom. Mas quem quer fluir nos dons e estar conectado ao céu, há renúncias, tá? Não me vem falando que não há renúncias. Um dia eu conto aqui para vocês
o nível de renúncia que Deus tem me pedido. E tem hora que eu confesso, falo, Senhor, eu não acho que eu não vou alcançar, mas o Espírito Santo vem e ajuda a gente a entregar aquilo que a carne tem pedido, para viver o extraordinário de Deus na terra, para ver os outros irmãos alcançando também. Porque a gente tem que entender que a gente não pode pegar a palavra do Senhor e colocar no bolso. Você não pode achar que todas as coisas do céu é só para você. Não é. Nós temos um tempo determinado nessa terra. E quanto mais pessoas a gente poder apresentar o nosso Deus, poder apresentar Ele, falar, olha, existe uma vida após essa. Existe uma alma que ela é eterna. E essa alma tem 2 caminhos para ela. Ou é o Lago de Fogo, ou é a Nova Jerusalém. E a gente vê pessoas escravizadas. E a nossa missão é mostrar para essas pessoas não um Deus duro, um Deus de ritos, um Deus engessado. A nossa missão é mostrar para essas pessoas que, independente do que elas estão vivendo, Deus conhece o coração delas. Que na hora que elas darem um passo para o Senhor vai dar o passo em direção delas. Que o Senhor só está esperando elas se moverem. Então, assim, vamos deixar a hipocrisia de lado. Deixar essa casca. Se for casca, se for uma capa, deixa ela de hipocrisia, que você é mais santo, que você é mais crente, que você é mais próximo de Deus que o outro. Não, tira isso, lança isso fora. Traz para o outro que ele pode também. Traz para o outro que ele também alcança. Traz para o outro esse Deus. Nós somos filhos. Entendeu? Nós estamos empenhados a serviço do reino. E aquele que quer viver de rito, sinto muito, não vai alcançar. Aquele que não quer de verdade entregar um coração, quer viver de aparência, ele vai ouvir no grande dia: em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. E Jesus nem vai o conhecer. Essa é a questão de você viver pelo rito. Você vai fazer muita coisa, até mesmo no extraordinário, no sobrenatural. Mas o teu nome não será reconhecido no céu. Se você estiver igual a esses fariseus, preocupado só com o rito e não com o coração. Tá? Eu oro agora. Peço a Deus, ao Espírito Santo, que tire de você essa capa de santidade falsa pelos ritos, pela obra, tá? Você não é santo pela obra. Você é santificado pelos frutos do Espírito Santo. Quanto mais você vive o fruto do Espírito, mais santificado você é. Aí sim, aí você alcança, tá? Que seja o nosso Senhor Jesus Cristo a te convencer. Que seja o nosso Senhor Jesus Cristo a trazer um despertar. Se você estiver muito acelerado, se você estiver cheio de cargos na igreja, se você estiver achando que você está fazendo por reino e não está, que seja o Senhor a abrir os seus olhos. Que seja o Senhor a abrir os seus olhos e a te encorajar. Porque eu já entreguei cargo na igreja, por saber que eu estava ficando longe do Senhor através dos cargos. Então, o que você faz? Antes você ter pouco cargo e muita comunhão. Pouco cargo e muita comunhão. Porque se você tiver mais cargo do que comunhão, não vai dar certo. Você já vai estar vivendo isso aqui. Já vai estar longe. Teu coração já vai estar longe.
Que seja o nosso Senhor Jesus Cristo a te convencer das coisas do céu. Espero ter abrido seus olhos, ter trazido algum entendimento. Eu espero ter trazido algum alerta para a tua vida através da palavra do Senhor. E continuamos a viver o ID do Senhor. Que Deus te abençoe.